O Papa Leão XIV, ele publicou uma encíclica, né, Magnifica Humanitas, criticando a inteligência artificial, tá? Alertando que o mundo tem que tomar cuidado para a inteligência artificial não mudar as coisas e não sei o que lá, enfim. Vocês sabem, eu sou um crítico dessa abordagem, tá? Eu acho que a inteligência artificial sim vai mudar o mundo como a gente conhece e vai mudar para melhor. O nível de produtividade das pessoas será muito maior do que é hoje, tá? O que vai acontecer é uma coisa similar ao que aconteceu na Revolução Industrial, né? Muita gente perdeu emprego na Revolução Industrial, carreiras inteiras, né? Vilas inteiras que estavam acostumadas a tecer tecidos manualmente, coisa e tal, com teares manuais e coisa e tal, que de uma hora para outra se viram totalmente sem sentido. Quem que vai comprar um tecido feito manualmente se ele é pior e mais caro do que um tecido feito pela máquina lá, pelo tear automatizado lá da máquina da Revolução Industrial, né? Rapidamente a coisa se modificou completamente, né? Mas, de novo, isso acabou com o mundo? Não, isso fez com que todo mundo tivesse camisa. As pessoas não se tocam que hoje em dia, como é barato você comprar roupa hoje em dia em relação ao que foi naquela época. Antes da Revolução Industrial, pessoas pobres tinham uma camisa, e olhe lá se tinha uma, né? Porque era uma coisa cara pra caramba. Se deixava de herança para os filhos, calça, camisa e coisa e tal. Era uma coisa extremamente cara. Hoje em dia não, camisa você tem um monte, né, gastou, você joga fora, compra outra, né, enfim, é muito mais barato você ter camisas hoje em dia, se tornou uma coisa abundante na sociedade. Da mesma forma, a inteligência artificial vai ser um novo degrau nessa coisa de produtividade, você vai ter muito mais vantagens, vai ter muito mais capacidade de, por exemplo, até pouco tempo atrás, você ter um tradutor automático para você era uma coisa cara pra caramba, você contratar tradução era dificílimo. Hoje em dia você tem tradução automática, você pode pegar qualquer coisa aqui, se você não gosta desse texto aqui, está em inglês e coisa e tal, quiser traduzir. Bom, aqui no caso eles lançaram as versões todas aqui, está aqui em português também, coisa e tal, você pode ver em português, né? Mas se não tivesse isso, você poderia pegar isso daqui, colocar no chat GPT, pedir para ele traduzir para qualquer língua que seja, e ele faria isso para você muito rapidamente, muita facilidade. Enfim, e é lógico, esse tipo de coisa, ó, já está o Alexandre de Moraes querendo usar essa encíclica do Papa Leão para defender a regulamentação, não temos que proibir, temos que conter, não sei o que lá. Gente, inteligência artificial é o futuro. Se a gente ficar contendo a inteligência artificial, a gente vai acabar atrasado, igual a gente se atrasou na Revolução Industrial também, tá? Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Supremo Imperador do Ancapistão, meu nome não é Martins, é Putrino, e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a encíclica, eu não vou ler a encíclica toda, tá grande pra caramba aqui, né, fala sobre justamente isso, sobre essa questão da inteligência artificial, como isso ameaça empregos, ameaça a realidade, né, as pessoas não sabem responder, acham que as coisas são verdadeiras, quando na verdade foram feitas por inteligência artificial e não sei o que lá. E é lógico, tudo isso é problemático, eu não estou dizendo que não tenha problemas com a inteligência artificial, é lógico que eles existem. O que eu estou dizendo para vocês é que regulamentar é restringir. E no momento que você regulamenta uma tecnologia nova, você restringe o desenvolvimento dela. Na Revolução Industrial, os países que tinham mais liberdade de inovar, de fazer as coisas, particularmente os Estados Unidos, foram quem mais se beneficiaram da Revolução Industrial. Por quê? Porque as pessoas começaram a fazer as coisas, não tinha regulamentação, olha que ótimo, fiz um monte de coisa. Teve coisa errada nessa época? Teve coisa errada, ninguém duvida disso. Trabalho infantil, jornadas de 16 horas por dia, tinha muita coisa errada. Depois isso foi corrigido, né? Depois que você já tem uma posição dominante, que você já tem a economia, que você já domina a técnica, você começa a aprimorar essa técnica. Se você, no momento que a coisa está surgindo, você começa a criar, mas vai ter o risco de deixar pessoas sem emprego, então vamos proibir não sei o que lá. O que vai acontecer? Você vai incentivar os pesquisadores a saírem do seu país e fazerem pesquisas em outros países, tá? É lógico que vai ter gente fazendo isso aqui no Brasil, mas nunca vai ter a mesma força, o mesmo investimento, a mesma capacidade do que se simplesmente você não tivesse essas regulamentações. E, de novo, você está naquela situação que você não sabe ainda quais serão efetivamente os problemas da inteligência artificial, né? Por exemplo, tem um livro aqui que o pessoal da Folha de São Paulo está colocando, eles estão colocando esse livro aqui porque eles querem vender a ideia
da jornada 4x3. Não que tem que trabalhar só 4 dias por semana, porque não sei o que lá. É o livro do autor Aaron Benanavi, aqui o nome do livro é Automação e o Futuro do Trabalho, que foi lançado no Brasil e não sei o que lá, e ele fala a favor de jornadas menores e coisa e tal. Eu, sinceramente, acho que a jornada tem que ser o quanto você quiser. Você trabalha o tempo que você quiser trabalhar. É o que vai acontecer. A tendência é essa, né? O que está acontecendo com as pessoas, elas estão se tornando Uber ou YouTuber ou esse tipo de coisa, que você tem uma liberdade de tempo muito grande, né? Eu tô aqui hoje em Chicago, vou participar do evento do Pokémon daqui a pouquinho aqui, e tô gravando os vídeos aqui, eu posso trabalhar a hora que eu quiser, quanto eu quiser. Se eu quiser ganhar mais no mês, é só trabalhar mais horas, produzir mais vídeos, eu ganho mais. Se eu quiser, se eu não fizer tanta questão assim, quero aproveitar o evento do Pokémon, faço um pouco menos de vídeos e trabalho um pouco menos de horas e, né, ganho menos também, a verdade é essa, né? No final das contas, essa é a proposta que acaba sendo, depende da sua produtividade, né? Então o que ele coloca aqui no livro, na verdade, não é uma defesa da escala 4x3. A Folha de São Paulo está querendo dizer que é uma defesa da escala 4x3. Por quê? Qual que é a diferença? Há uma diferença enorme entre você optar por trabalhar 4 dias por semana. Eu podia fazer isso, eu podia optar por trabalhar 4 dias por semana só. Não preciso trabalhar todos os dias se eu não quiser, né? Mas a verdade é que eu prefiro fazer assim. Eu me sinto confortável dessa forma. Há uma diferença entre você optar por aquela jornada e o governo forçar aquela jornada. O que a Folha de São Paulo quer é que o governo force aquela jornada, obrigue todo mundo a trabalhar menos. O que é muito ruim. Se a pessoa quiser trabalhar mais, ela vai estar fora da lei. Ela vai estar ganhando menos do que ela poderia ganhar se ela trabalhasse um pouco mais, né? E a verdade é que nem todo mundo faz questão de trabalhar pouco, né? Há quem consiga organizar a coisa para trabalhar e fazer as coisas que quer fazer também. Então, assim, embora esse artigo seja uma defesa da escala 4x3, é por causa da Folha de São Paulo. O que o cara fala é verdade. A estagnação econômica é pior para os empregos do que a inteligência artificial. Olha só a entrevista que ele está falando aqui. Ó. Ele afirma, no entanto, que a IA parece afetar mais os trabalhadores de entrada, aqueles de nível médio, que leva a uma precarização do mercado de trabalho e pode reduzir salários. A minha visão disso daqui é a seguinte: na verdade, o que precariza o salário de entrada e o nível médio são as, entre aspas, proteções do governo nesse caso. Como eu já expliquei para vocês, coisas como o salário mínimo são um absurdo de lógica. O salário mínimo prejudica o trabalhador e prejudica principalmente o trabalhador que está começando, o pessoal que está entrando no mercado de trabalho. Porque no final das contas, é você que não tem muita capacidade ainda, não tem uma produtividade muito grande ainda, você poderia se beneficiar de ter um emprego muito mais para aprender aquela profissão do que propriamente para gerar lucro, gerar resultado com o seu trabalho, mas você é proibido, porque se o cara quiser te contratar, ele tem que pagar no mínimo tal. E se ele tem que pagar no mínimo tal, ele vai querer uma pessoa com mais experiência, né? E lembra, essa lógica do salário mínimo existe para o salário mínimo global do governo, mas existem vários salários mínimos, tá? Tem salário mínimo para profissional de engenharia, salário mínimo para não sei o que lá. É verdade que esses outros salários mínimos meio que o pessoal caga para isso. Mas ainda assim, o fato da empresa estar potencialmente se expondo a um risco contratando abaixo daquele valor faz com que muitas vezes as empresas prefiram contratar alguém com mais experiência do que um novato, né? E aí você ferra com o novato, né? Ou seja, quem está ferrando com o novato é isso, não é a inteligência artificial. A inteligência artificial acaba surgindo como uma grande vantagem nessa área. Ao invés de contratar alguém que pode dar dor de cabeça, eu vou usar automação para evitar esse tipo de coisa. Aliás, deixa eu falar um negócio curioso para vocês. Eu estou num hotel aqui em Chicago que é totalmente automatizado, tá? Não tem portaria, não. Não tem ninguém na portaria. Você entra no hotel, aí tem um lugar de fazer o check-in, você vai com a sua reserva lá, você paga ali na frente, tem a maquininha para você pagar as suas diárias e coisa e tal. Não tem ninguém no hotel. Aí você entra e o quarto está aqui, né? Você faz a chave, você mesmo faz a chave do hotel ali na maquininha que você faz o check-in e coisa e tal, paga ali na maquininha, e entra pro hotel, o quarto está arrumado aqui, qualquer coisa que você precise, você pede comida, não tem nada no frigobar, não tem nada em lugar nenhum, se você quiser você pede comida, DoorDash que eles usam aqui, né? Tem Uber Eats também, e fica lá embaixo na portaria. E cara, Chicago, vocês sabem, é uma das cidades mais esquerdistas aqui dos Estados Unidos, né? E daí o custo do trabalhador aqui é muito caro. É o que o pessoal faz? Onde dá para cortar, meu amigo, corta. Né? A questão de funcionário de hotel precisa de funcionário mesmo? Não precisa. Então não precisa botar ninguém na portaria, fica aberto lá e pronto, né? Resolve esse problema aqui, né? E isso não é o único não, tá? Tem vários hotéis aqui fazendo a mesma coisa, simplesmente não tem nenhum... e serviço de quarto, como é que faz? Não existe, não tem serviço, você perde o DoorDash.
pede Uber Eats e pronto, chega no seu quarto. Não tem esse negócio de pedir room service, não tem room service, né? Então, achei interessante o conceito. Eu tô para te dizer que isso, essas proteções ao trabalhador acabam gerando esse tipo de coisa, né? E aqui, ó, ele diz que ia apoiar o movimento pela redução da escala de trabalho no mundo e no Brasil e coisa e tal. Eu também sou a favor da redução da escala de trabalho, desde que seja voluntária, não por obrigação governamental. O governo forçar isso é uma violência contra as pessoas, né? Aí ele diz aqui, ó, o problema do desemprego é mais a estagnação da economia do que a velocidade da tecnologia, né? É importante ser cético, ele respondendo aqui, é importante ser cético em relação às grandes afirmações que estão sendo feitas sobre a capacidade da inteligência artificial de destruir muitos empregos, porque os estudiosos estão usando métodos que não têm histórico de prever corretamente quais postos de trabalho vão desaparecer. Exatamente, a gente está em território desconhecido. Mas veja, a sociedade humana já passou por inúmeras revoluções desse tipo, já passou por revoluções. Quando descobriram o fogo lá na pré-história, não sei o que lá, quando inventaram a agricultura, teve outra revolução, quando teve a Revolução Industrial, quando teve a Idade do Bronze, a Idade do Ferro, tudo isso foram revoluções que mudaram toda a sociedade humana e não acabaram, né? Os empregos não somem, né? Alguns empregos somem, né? Uma parte dos empregos some, e novos empregos são criados, novas formas de trabalho são criadas. Então, no final das contas, essa é a situação, né? Acredito que todas as novas tecnologias eliminam alguns empregos. Exatamente, toda tecnologia elimina emprego. A essência é essa, né? Mas torna, ao mesmo tempo, as pessoas que estão empregadas mais produtivas, elas conseguem fazer mais coisas daquela forma, né? O problema é estimar qual a porcentagem de tarefas que o computador precisa fazer antes de começar a eliminar vagas. É 25%, 50%? Enfim, o cara está colocando aqui essa exposição que a estagnação da economia, que é causada principalmente pelos governos, é muito mais séria do que a inteligência artificial em termos de destruir empregos, né? E eu acho que ele tem razão nessa história. Quanto mais você se afasta do governo, mais fácil é você conseguir emprego, você trabalhar, você ter a sua carreira, né? E quanto ao Papa aqui, eu sinceramente não tenho o que dizer do ponto de vista teológico, eu não sou capacitado para falar no que tange a isso, mas a verdade é que do ponto de vista prático de empregos e da vida em geral, inteligência artificial só tem coisa positiva, cara. A gente só tem a ganhar com isso. Vai ser uma transição traumática? Vai, como foi a descoberta do bronze, a descoberta do ferro, a imprensa, né, a prensa de Gutenberg, como foi a Revolução Industrial. Todas essas mudanças na sociedade são traumáticas. Tem alguns perdedores e tem alguns vencedores. Mas a sociedade sai do outro lado muito melhor do que estava antes, né? É o que a gente vai ver também com a inteligência artificial. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.